João, é claro, escreveu o nome que leva o nome dele, assim como o livro de Apocalipse e como suas epístolas 1, 2 e 3. Você nota que João é mais sistemático em suas escrituras, ainda que ele escreve com um grego bem mais cru do que elementos como Paulo escreveu. Ele escreveu no grego koiné, que era o grego comum, mas a ordem cronológica dele é fascinante. Isso é algo lindo que só é contado aqui, e João diz na primeira palavra do primeiro versículo no 5º capítulo: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, assim, aquele homem ficou são, aleluia, tomou o seu leito. Imagina como deve ter sido, hein? 38 anos naquela cama, e agora, ao invés daquilo carregar ele carrega a cama. Glória, aleluia, glória. E aquele dia era sábado, e eu quero usar como tópico para o meu sermão nessa noite a segunda parte do versículo 3, esperando o movimento da água. Existem muitos de vocês que estão esperando o movimento da água. Japão, Filipinas, China, Hungria, Tchecoslováquia, Brasil, Argentina, El Salvador, Nicarágua, América, Canadá, México. E eu estou sentindo que a água vai se mover hoje. Glória a Deus, esperando o movimento da água. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos, dependemos de Ti. Totalmente dependentes do Seu poder no nosso meio. E é assim que desejamos. E pedimos que o Senhor pegue essas palavras, venha ungí-las com Teu Espírito. Transforme elas no poder que o Senhor deseja que elas sejam. Que o coração que está faminto seja alimentado, a alma que está sedenta tenha a sede saciada. E eu peço em nome de Jesus Cristo que nós venhamos a diminuir e o Senhor a crescer. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Eu leio a Bíblia constantemente. Eu amo esse livro, não tenho as palavras, o vocabulário para expressar para você o quanto amo. E muitos de vocês entendem exatamente o que eu estou falando, porque você também ama. Mas essa passagem que acabei de ler para você, li a vida inteira, comecei a estudar a palavra de Deus quando tinha 8 anos. Com 8 anos de idade eu carregava a Bíblia comigo, enquanto alguns meninos liam Capitão Marvel, Super-Homem, eu estava lendo a Bíblia. E para confessar para você, eu nunca entendi essa passagem, esse 5º capítulo do livro de São João. É bem fácil de entender, sabemos o que aconteceu. João
esclarece uma terminologia bem simples, não temos problema em entender o que ele diz. Mas a parte que eu nunca pude entender bem foi esse anjo que descia em uma certa época todo ano para movimentar as águas. Para quem entrasse ali primeiro, depois dele movimentar a água, era curado. Vou ser sincero com você, eu não entendia. Eu não tenho nem certeza se eu entendo isso agora. Mas eu creio que o Senhor me deu informações a respeito disso que eu quero passar para você nessa noite. E estudando isso, fiquei maravilhado em encontrar que os patriarcas da igreja primitiva tinham uma dificuldade em entender isso também. Sugeriram até alguns dos patriarcas da igreja que fosse deixada de fora. Foi mesmo em alguns manuscritos. Mas eu sei agora que o Espírito Santo queria que fosse dito exatamente como João disse, pois ele deu ao amado João. E eu quero contar essa história para você porque ela resume, esclarece a humanidade exatamente como o homem é, incluindo eu, incluindo você. A Bíblia nos diz que nesse lugar específico não era perto do templo. Em Jerusalém estamos acostumados com o templo. Jesus foi ao templo quase sempre ensinar, ministrar, orar. E claro, ele fez a mesma coisa em outros lugares, mas isso não aconteceu no templo, isso foi no meio do mercado. Foi bem no turbilhão da humanidade. Para ser sincero com você, era um hospital. O lugar onde o amado João descreve aqui seria considerado hoje como um hospital, uma enfermaria, aonde os doentes ficavam, e ali foi aonde Jesus estava. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Mas a Bíblia nos diz que havia um grupo grandioso de homens impotentes ou pessoas inválidas juntas ali esperando a água se mover. E o exemplo chocante, titilante que acabei de ler para você nessa noite nos faz entender por que fariam o que faziam. Estavam doentes, estavam sofrendo, estavam tristes, sem esperança. Essa passagem, o povo impotente que não tinha como melhorar, é uma figura perfeita da humanidade hoje. Quero que você veja algo aqui. A humanidade, na verdade, não mudou nada. Desde aquele dia até esse momento. A tecnologia mudou. A ciência meio que mudou. A aparelhagem toda mudou. A educação mudou. Mas a condição humana do homem é a mesma hoje como era na época. Porque toda a tecnologia do homem, ainda com toda a habilidade do homem, ainda com toda a pompa do homem de hoje, o problema humano não muda e o homem ainda não pode resolver seus próprios problemas. Metade do mundo hoje vai para a cama com fome toda noite. Eu quero que você pense nisso. De 5 bilhões de pessoas nesse planeta, quase 2,5 bilhões vão para a cama sem ter que comer. As mentes mais brilhantes do mundo veem o que acontece e não resolvem o problema. Na minha cidade mesmo, em Baton Rouge, Louisiana, uma das maiores universidades do mundo para agricultura é a Universidade do Estado de Louisiana, aperfeiçoando grãos de arroz que são mais fortes. Vários avanços, mas ainda assim metade do mundo vai para a cama com fome. E digo, vão para a cama à noite, mas na verdade metade do mundo não tem nenhuma cama onde se deitar.
Os problemas da humanidade hoje são chocantes até para se imaginar. Quase metade do mundo está na escravidão. Já estive em países inteiros, nações inteiras, onde as pessoas quase não sorriem. Há uma tristeza na sua face, há um peso, um passa pelo outro como se fossem robôs, como se fossem zumbis. Uma nação inteira de pessoas, porque não há esperança. O amanhã para eles vai ser o mesmo que ontem, nada senão a solidão. Estou falando com milhões e milhões de vocês pela televisão agora, enquanto você está sentado na frente desse televisor preto e branco ou colorido. Você não está esperando um futuro melhor. E de alguma forma, nesse Evangelho de Jesus Cristo, você viu um pouco de algo que traz esperança. A esperança é uma palavra bonita. A esperança é uma palavra que nós cristãos quase não usamos, mas Paulo usou o termo fé, esperança e caridade, amor, esperança. Nós do Ocidente quase não usamos porque temos uma abundância de esperança. Nós aproveitamos tanta coisa boa que o mundo não tem. Mas a maioria do mundo não tem esperança. Não existe esperança. Pare para pensar nisso, não tem esperança. Quando vamos visitando países, os gigantes coliseus sentando 30, 60, 80, 100 mil pessoas em um prédio, em um coliseu, ou um estádio, vamos dizer assim. Eles vinham e ficavam encostados na parede. Muitas vezes ficavam de pé, literalmente milhares de pessoas. E Deus tem colocado no meu coração para falar para eles, dizer a eles, para aqueles que não têm esperança. Muitos deles não têm comida para comer. Muitos deles não sabem nem o que é liberdade, vivem sempre com medo. Mas Deus mandou falar para eles da bem-aventurada esperança. Diga a eles sobre a bem-aventurada esperança. Diga a eles sobre a bem-aventurada esperança. Diga a eles sobre a bem-aventurada esperança. Mas o homem é impotente. O homem não tem esperança. A maioria das pessoas nesse mundo são pobres, afetadas pela pobreza. Quando eu nasci, dia 15 de março de 1935, no meio da depressão, aqui nos Estados Unidos, as pessoas não tinham dinheiro, não tinham comida. Quando minha mãe estava grávida de mim, no meio do verão ardente de Louisiana, com um cesto na mão, ela estava colhendo algodão por $1,50 por dia, grávida com esse evangelista, porque eu acredito que Deus me chamou para ser um evangelista antes mesmo de eu nascer. Então, quando você fala de pobreza, quando você fala dos pobres, a Bíblia diz que Jesus amava os pobres. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Especialmente ele disse isso, e eu gosto disso, aos pobres. Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque ele era a única esperança para eles e é a única esperança para eles. Ele é a minha única esperança, ele é a sua única esperança. Mas eu quero falar com vocês que podem valer milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares. Você mora em uma cobertura e você olha para as luzes de Nova York, ou de Washington DC, ou de São Francisco, ou Los Angeles, ou as grandes cidades do mundo. Você tem tudo o que você quiser, com diamante nos dedos. Você anda em um tapete de couro, com um candelabro no teto. Tudo que o dinheiro pode comprar. Você pode comprar os carros mais caros, as roupas mais caras, mas o que você quiser. Se não
a solidão que está aí dentro de você. Porque eu sei do que estou falando. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantos diamantes você tenha, não importa quantos bens desse mundo você tenha, a alma do homem é tão grande. Me escute aqui, a alma do homem é tão grande que o mundo inteiro não pode enchê-la. Jesus falou que se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não vai te valer de nada. A única coisa que pode encher a sua alma, te dar uma razão para viver, um propósito para viver, fazer com que você levante de manhã com algo fora a solidão, é o Senhor Jesus Cristo em seu coração e em sua vida. A raça humana não pode fazer nada. É daí que vem o maior confronto que eu tenho contra os humanistas. E com os materialistas, com os hedonistas, com os socialistas, com os comunistas. O homem quer pensar que pode resolver seus problemas, mas o homem não pode resolver seus problemas. Escuta, o homem é impotente, o homem é desesperado, não tem esperança, ele não admite mais, o homem é fraco, pecaminoso, perdido, não conhece o caminho certo, está tropeçando na escuridão e precisa de uma mão para levá-lo para casa, e Jesus Cristo é essa mão para te levar para casa nessa noite. E um dia, Jesus vai voltar e vai consertar as situações que estão atrapalhando aqui essa terra, vai acabar com a morte. Jesus está voltando. Glória a Deus. Porque Deus tem o melhor em mente para a humanidade. A Bíblia nos diz que Jesus foi para esse lugar onde estavam os doentes, e ele foi, na verdade, ao hospital. E quero que nessa noite você vá também. Estavam doentes, estavam sem esperança, sofrendo. Quero dizer algo aqui, eu quero que você preste atenção. A igreja de Jesus Cristo nunca foi para ficar nas quatro paredes. Não importa quão lindo é o prédio, não importa quantos milhões de dólares você gastou naquilo, não importa quão confortável sejam os assentos e a tecnologia ali é boa ou não, não importa quão linda seja a religião, se estiver em um prédio e não sair até aonde exista dor e sofrimento e necessidade, pode ser chamado de igreja, mas não pertence a Jesus Cristo. Me entenda, a igreja deve ser onde estão os paralíticos, a igreja deve ser onde estão os bêbados, a igreja deve ser aonde estão os drogados. Você está me ouvindo? A igreja deve ser aonde estão as prostitutas. Você pode dizer, espera aí, é para isso que estamos aqui, para ser uma luz no meio das trevas, para ser sal na terra, a luz do mundo. Do que você está falando, pregador? Eu estou falando do seguinte: o governo federal, com seus bilhões de dólares, a ciência com toda sua tecnologia, a educação com
todos os seus diplomas de faculdade ainda não podem libertar nenhum viciado em drogas. Nenhum. Alcoólatra vai ser livre. Mas nessa noite você tem a mensagem, você tem a palavra, você tem a mensagem, você tem o nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus. O Espírito Santo leva essa mensagem que você tem ao faminto, ao que está sofrendo, ao que está doente, ao que está com dor, ao perdido, aos que estão presos, porque você tem o poder de libertá-los. Aleluia! Se tudo que você faz é ir para a igreja domingo de manhã para mostrar o seu chapelão e o seu vestido bonito, você está perdendo tempo. Olha, se você só vai para a igreja para encontrar outros homens de negócio e fazer contato de negócio para mostrar o seu terno, você está perdendo tempo. Aleluia! Ele disse: vá até as casas, vá até as estradas, vá nas ruas onde estão famintos, vá onde eles estão doentes, porque você tem algo que o mundo não tem. Você tem a resposta. Você não é parte do problema. O governo é parte do problema, a religião é parte do problema, a ciência é parte do problema, a tecnologia é parte do problema, o dinheiro é parte do problema, mas você não é parte do problema, você é a solução, e a solução é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares, a estrela resplandecente da manhã. Glória a Deus, aleluia. A intenção de Deus para os pentecostais nunca foi ficar sentado profetizando um para o outro, orando em línguas. Ele quis que você levasse esse poder que criou os mundos, esse poder que colocou as estrelas no espaço, esse poder que Jesus deu no Pentecoste, e levasse para aquele que está sofrendo e morrendo. Glória a Deus. Você está me ouvindo? Recebo cartas de vez em quando, não recebo muitas agora porque eles já aprenderam, mas de vez em quando recebo cartas de pessoas: o que você está fazendo, tentando dar de comer ao mundo todo? Bobão. Estou fazendo isso porque Ele mandou. Estou fazendo porque Ele diz que quando eu tive fome você me deu de comer. Quando estava na prisão você me visitou. Me escute nessa noite. Aquele africano que está com fome, aquele menininho com as perninhas finas, é Jesus Cristo. Você está ouvindo? É Jesus Cristo. Quando você coloca comida na boca dele, você nunca esteve tão próximo de Deus. Quando você vai até a Cracolândia nem sempre é na parte ruim da cidade, às vezes é na cobertura. E você abraça alguém e diz: Jesus te ama. Eu vou te falar a verdade. Eu não sei como testemunhar, não sei o que dizer. Eu sairia e faria, mas eu não sei o que fazer de minha suegra. Então eu vou te falar o que você faz agora. Vai e diga para eles: Jesus ama você. Só isso. Só isso. Glória a Deus. Jesus ama você. Jesus ama você. Diga para o bêbado que Jesus ama ele. Diga para o drogado: Jesus te ama. Diga para o pastor também: Jesus te ama. Diga para o vizinho do outro lado da rua: Jesus te ama. Diga para o travesti que está na rua: Jesus te ama. Diga para o rapaz que entrega carta: Jesus te ama. Diga ao piloto de avião: Jesus te ama. Diga para todo mundo que Jesus ama você.
Você consegue, não é mesmo? Claro que consegue. Você sabe que no Alcorão, a Bíblia do Islã, nenhuma vez diz que Deus é amor? Nenhuma vez diz ali ou demonstra que Deus é amor? Mas esse livro diz: Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Oh, neither do I condemn thee, precious words divine, fallen from the lips of mercy, like the sweetest chimes. Neither do I condemn thee, say them o'er and o'er. Neither do I condemn thee, go and sin no more. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Qual é a prioridade de Deus? Eu quero que você pense nisso. Qual é a prioridade de Deus? Pense nisso. Será que a prioridade de Deus é colocar um quadro na sua igreja que custa $500 mil para você dizer: nossa, é tão bonito, olha a reflexão daquele quadro do artista que pintou o cabelo de Jesus? Olha, não é tão amável ali no ombro dele. Como é que ele sabe qual o tamanho do cabelo dele? Eu não acho que Deus está interessado nisso. Você ouviu bem? Eu não acho que está. Eu tenho um relógio em casa que ele é lindo. É um Rolex. Custou 5, 6 ou 7 mil dólares. Se vocês quiserem me dar este valor, eu mando para você. Eu tenho um reloginho de 15 dólares aqui, ó. E eu não estou tentando soar santo, não. Por favor, não bata palmas. Esse aqui marca o tempo melhor que o Rolex. Se você usa um Rolex, não estou te condenando, coloca no nariz. Eu não estou nem aí, não é isso que eu estou falando, não. Mas eu quero vender o meu e usar esse dinheiro para ajudar as crianças, ou então construir uma igreja, algo assim. Porque eu não acho que Deus está muito interessado no Rolex. Eu duvido que Ele está interessado em qualquer tipo de relógio. Eu não quero falar isso querendo soar mais santo que outros. Se você tem um Rolex, não se sinta culpado, mas é eu que sou assim. Alguém me deu, mas eu acho que posso vender e nunca vai saber. Eu acho que pode, não tenho certeza, né? Ele me falou que eu não podia vender, acabei de lembrar agora. Mas a prioridade de Deus é levar essa palavra, levar para as florestas da América do Sul e levar para os confins da Austrália, levar ao continente europeu, levar para a África, levar para o mundo inteiro. Eu vou ser sincero com você, toda noite eu vou dormir e eu não sei como é que vou pagar as contas. Não sei como. Olha, toda noite. E Deus me mandou fazer o que estou fazendo. E tem dia que falta $300 mil, $200 mil, às vezes até $100 mil é o que falta, todos os dias. E de alguma forma,
de algum jeito, Deus nos ajuda. E na hora certa, o depósito é mais alto que as contas. Na hora certa. Eu acredito que os anjos ajudam eles a chegar lá. Falando sério. Os donos do banco não nos entendem. Se eu pedisse 100 milhões de dólares e eles tivessem, eles não têm, mas se tivessem, me emprestavam. Porque eles sabem que nós conseguimos. Glória. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por que Deus abençoou esse ministério? Sabe por quê? Porque estamos fazendo a prioridade dele, levando a palavra dele, pois Deus ama o mundo, levando para o mundo todo. Aleluia. Agora, para vocês sarcásticos que vivem duvidando, isso aqui é água. Muito bem. John disse no 5º versículo: e um certo homem. Olhamos para o homem impotente, agora quero olhar para esse homem. O que eu quero que você entenda é que quando lemos o versículo 14 do mesmo capítulo, Jesus disse ao homem: vai, não peques mais, a não ser que suceda coisa pior. De alguma forma, o pecado trouxe aquela doença para ele. Ouviu bem? O pecado, eu não sei que tipo de pecado era, não tenho a menor ideia. Mas o pecado fez com que esse homem adoecesse, senão Jesus Cristo não teria dito: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Mas o que eu quero te mostrar é que isso é uma demonstração tremenda do amor de Deus. Quando Jesus curava um homem, nenhuma vez antes de curá-lo, o repreendeu pelos seus pecados. Entendeu? Veja bem, existem tudo que é tipo de pessoa me assistindo agora. Existem, eu acho que posso dizer, centenas de milhares de viciados em drogas. Posso dizer que existem centenas de milhares de alcoólatras. Você não tem preocupação nenhuma com sua vida, já era, tudo embora. Tudo já era. E aí dentro de você, você queria vir, mas você pensa assim: ah, pregador, não tem como ele me querer. Mas você está enganado, é você que ele quer. E o que eu quero te fazer entender é que ele não te condena. Não importa o que você fez, não importa quão afogado no pecado você está, entenda isso: ele não tem palavra alguma de condenação para você. Ele não vai fazer nada para te maltratar. Ele só vai abrir os braços e dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está entendendo a importância? Ele disse, quando Jesus perguntou a ele: queres ficar são? Ele disse: Senhor, sem saber com quem falava, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Não tenho homem. Eu quero explicar algo sobre isso aqui nessa noite, preste atenção. E como é que eu posso dizer tudo isso? Quero dizer da forma mais diplomática possível. Eu sinto dores por dentro, dá uma dor no meu coração pela igreja. E eu vou resumir a um grupo menor de pessoas. Eu incluir os batistas, os metodistas, os episcopais, os nazarenos. Sim, vocês são parte da igreja, do corpo de Cristo. Mas eu quero falar o meu povo por um tempo. Dos pentecostais, os carismáticos. O homem diz que eu não tenho homem para me ajudar.
As águas são agitadas, eu quero entrar, faz 38 anos que eu estou doente, mas homem nenhum me ajuda a entrar nesse tanque. Eu sinto uma dor por dentro quando eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, pregadores, que estão defendendo tudo que é tipo de tolice, como se fosse a cura para necessidade e condição humana. Do que você está falando? Eu fico chateado em igrejas pentecostais quando nós contratamos psicólogos cristãos. Não, peraí. Eu não estou falando mal de ninguém que quer ajudar as pessoas. Agradeço a Deus por qualquer um que quer ajudar qualquer um. Entretanto, eu não quero ser sem educação, cruel, sarcástico. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço pela condição humana. Pagou tudo. Não ficou devendo nada. E você não precisa de pensamento positivo, ou poder de trabalhar com a mente, ou cura interior, ou cura das memórias, ou se assentar com um psicólogo 2 horas e contar os problemas para ele. Você não precisa disso. Do que eu preciso? Eu vou te dizer: nenhum homem pode te ajudar. Nenhum homem pode te ajudar. Como é que um homem pode te ajudar com os seus problemas de casamento quando ele mesmo tem problemas? Estou te contando a verdade. Como é que alguém pode te ajudar com suas ressacas quando ele está de ressaca? Eu não estou diminuindo homem algum, não estou sendo sarcástico, mais uma vez eu quero que Deus, e vou dizer, qualquer um que tenta ajudar as pessoas, mas essa não é a resposta. Mas nossos pentecostais, nossas igrejas carismáticas estão acreditando nisso, a novidade. Tudo que é modinha que aparece, tudo que é filosofia feita pelo homem, não é? Do que eu preciso, Jimmy Swaggart? Vou te dizer o que você precisa. Agora, não estou falando com o mundo. Vocês que não conhecem a Jesus Cristo não sabem do que estou falando. Infelizmente, a maioria da igreja não sabe o que estou falando. Infelizmente, a maioria dos pentecostais não sabem do que estou falando. Mas isso faz com que seja mais necessário que eu saiba do que estou falando. E creia em mim, eu sei do que estou falando. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu fui salvo, sei que estou salvo, sou batizado com o Espírito Santo, mas eu tenho problemas. Eu e meu esposo temos dificuldades. Às vezes eu quero matá-lo. Irmão Swaggart, eu tenho problema com concupiscência. Tenho problemas com culpa. Sou cristão, amo Deus, mas tenho problemas com pensamentos ruins, inveja, malícia, ganância. Veja bem, o problema do homem não é um problema científico. O problema do homem não é um problema agricultural ou um problema tecnológico. O problema do homem é um problema espiritual. Ódio, concupiscência, inveja, ciúme, malícia, lascívia, assassinato, mentira, roubo, pecado. Já faz 2 anos que estou indo para o aconselhamento, irmão Swaggart. Você está perdendo tempo. Agora, eu sei que isso não cai bem. Eu entendo que estou perdendo muitos amigos, mas não posso fazer nada, porque eu sou apenas o rapaz que entrega a mensagem. Eu não escrevo as cartas, outra pessoa escreveu a carta, eu só estou entregando, só isso, só estou entregando. Eu sei que muita gente não gosta disso, não posso fazer nada, mas está certo. Você pode dizer: ah, mas meu conselheiro está me ajudando. Então por que está demorando 4 anos para te ajudar, ué?
Você não precisa disso. Você não precisa. Senhores, olha, vocês estão comigo ainda, né? A sogra do Yang Cho, com aquela igreja de 500 mil membros lá na Coreia do Sul, diz que a igreja deles não aconselha pessoas com problemas de casamentos. E uma igreja com... Espera aí, gente, isso aqui é entre eu e eles, tá? Uma igreja com 500 mil membros, eles têm que ter algum tipo de problema no casamento, mas eles dizem, não aconselhamos ninguém. Sabe o que eles mandam eles fazerem? Jejue e ore. Nenhum homem vai te colocar nessa água. Nenhum homem vai colocar você nessa água quando ela for agitada. Ninguém pode fazer isso. O que eu preciso fazer? Eu vou te falar o que você precisa fazer. É antiquado. Alguns desses homens aqui sabem. Espero que todos eles saibam. Alguns de vocês aí não. Primeiro lugar, vai ser bem difícil. Ore até passar. Ore até passar. O que será isso, hein? Em segundo lugar, faça isso sempre. Todos os dias. Ore até passar. Ué, irmão Suegra, mas eu não sei, como assim? Vai diante de Deus, fala que não tem como você fazer nada, fala que você não pode resolver seu problema, que você é terrível. Fala para Ele, assuma, diga que você não vale nada. Estou te dando uma ajuda agora, estou falando sério. Eu não falei para falar para ele que o outro não vale nada, fala que você não vale nada. Fala, você tinha que estar no inferno. Fala, Senhor, eu tinha que estar no inferno, eu tinha que estar queimando o inferno agora, mas por causa do seu amor e a sua graça, a sua misericórdia, eu estou onde estou. E Senhor, eu preciso de um toque da glória na minha alma. Estou pedindo o seu poder, que não dá para ler num livro fedorento de pensamento positivo. Eu preciso do toque do Espírito Santo, como acontecia antigamente no avivamento. E se você pedir, Ele vai fazer. Fique ali até Ele te ajudar. Ele sabe quem você é, sabe da sua necessidade. Se você não vai para uma igreja que encoraja isso, sai desse negócio e encontre uma que faz isso. Homem nenhum. Só vai para Deus, vai para Deus. Deixa a glória dele fluir na sua alma, deixa fluir em seu coração, ao lado da sua cama, no seu carro, debaixo de uma árvore, andando na rua. Ontem de manhã, aqui em Pittsburgh, em cima do morro, tem morro em tudo que é canto aqui. Em cima do morro tem uns prédios bonitos que estão montando. Eu não sei, não é longe daqui não. Eu fui lá orar. E mais ou menos 9h30 ontem de manhã eu orei. Prédio em tudo que é lugar, pessoas em tudo que é lugar, carros em tudo que é lugar. Naquela hora eu orei até. E não tem como orar até, a não ser que algo aconteça com você. Vem no seu espírito e você sente limpo por dentro. Olha, é como se todo o céu tivesse lavado sua alma. Você começa a amar todo mundo. Você sente que está flutuando nas nuvens. Você ama a Deus de todo o coração. Tudo em você foi limpo, lavado e limpado. É disso que eu estou falando. Você está me entendendo? Olha, deixa fluir no seu coração. E na hora que eu terminei de orar, eu estava chorando, gritando.
E o céu estava: mas isso aí é doido. Não, não é não. Glória a Deus. Olha, aquilo fluiu na minha alma. E mais ou menos na hora que terminei de orar, um homem parou do meu lado, saiu da caminhonete dele, chegou até onde eu estava orando. Tinha acabado de orar. Rapaz, a glória estava caindo, eu estava chorando muito. Ele deu uma olhada para mim, deu ré, e perguntou: você sabe aonde é a casa do supervisor? E eu disse: não, mas eu sei aonde é a casa do poder. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Funciona, funciona. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua alma, vai mudar seu coração, vai mudar a sua casa, vai mudar seu casamento, vai mudar tudo a seu respeito. Eu amo esses homens aqui, eu amo eles, mas vocês aí, estão matando eles de trabalhar, ligando para eles e falando: olha para mim, olha para eles. Se eles pudessem fazer isso para você, já tinha feito por eles. Não, olha, são homens de Deus, não entenda mal. E a oração deles vale muito. Mas você pode orar aonde for. É o melhor psicólogo. A melhor coisa que existe ao lado da sua cama. Estou no carro. Olha, eu estou indo devagar aqui, não estou andando rápido para você entender. Alguns de vocês gastam $70 por hora. 70 conto por hora com um psicólogo, quando você podia mandar $70 para mim. Então posso dar de comer a algumas crianças, posso colocar comida em uns estômagos vazios, posso levar o Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que precisam, posso dizer que Jesus te ama, posso falar para eles que Jesus se importa, posso falar para eles: Jesus ama você. E descer para algum lugar e fazer uma oração. Escutou? Está tomando remédio, pílulas, xaropes, tudo que é tipo de remédio. Se a cabeça doeu, toma o remédio do Romeu. Você tem que orar. Quando você ora, de repente você ama o seu pastor. Você ama a esposa, ama o marido, ama os filhos, ama os pais, ama o empregado, ama quem te emprega. Depois que você ora. Estou falando com cristãos, não estou falando com o mundo, com cristãos. De repente, se não te pedem para cantar no coral, você não fica bravo. Você vai dar o dízimo. Você dá o dízimo à igreja, mas me manda os $70. Aleluia, aleluia. Você sabe como nossa organização consegue? Recebemos muito dinheiro de uísque, dinheiro de cigarros, dinheiro de cocaína, dinheiro de cheirador. Espera aí, repórter, espera aí, não corre ainda não, espera aí, fica aí, pera aí. Recebemos muito dinheiro de heroína, muito dinheiro de maconha, de pessoas que foram libertos desses hábitos terríveis e já não gastam no mundo, mas agora entregam a Jesus. Oh, glória, aleluia. Vocês, psicólogos cristãos, ainda estão bravos comigo? Vocês que trabalham com cura interior, ainda estão bravos comigo?
E os que defendem pensamento positivo, ainda estão bravos comigo? Esperando o movimento da água. Deixa eu terminar essa mensagem. Jesus pergunta: queres ficar são? Eu quero que você entenda isso. Ele é quem te faz ficar são. São. Você não é são só porque você está vestido com a barriga cheia, com um diamante nos dedos e um diploma gigantesco na parede. Você não é são até que você seja são espiritualmente. Agora, quero te dizer algo enquanto termino aqui. Eu quero que você olhe para mim, por favor. Deus só dá fé para fazer o impossível. Me escute. Se você pode construir sua igreja sem fé, você não precisa de fé. Se você pode ver aquele rapaz que não tem Jesus, aceitar Jesus com o que você tem, você não precisa de fé. Mas Deus não te dá fé para jogar fora. E eu acredito que essa é uma das razões que Ele diz: quando vier, será que encontrarei fé? Porque nós desperdiçamos, nós usamos da forma errada, não entendemos. Ele dá fé para fazer o impossível. Quando você chega até onde você pode, aquele homem ali carregando aquele seu leito disse: eu tentei, Senhor, mas não consigo. Eu fiz tudo o que podia, mas não posso mais. Mas Jesus deu fé para que ele acreditasse pelo impossível. Agora, deixa eu te falar o que eu creio que Deus me disse a respeito dessa passagem aqui. Um anjo desceu em uma certa época, movimentou as águas, e quem entrava primeiro depois de movimentar as águas era curado de qualquer aflição que ele tinha. Deixa eu te falar por que Jesus foi para lá. Em João 7, o amado discípulo escreveu essas palavras que Jesus mencionou: se alguém tem sede. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo falou sobre a rocha no deserto que jorrava água. E ele disse que a rocha era Cristo. Posso dizer quem era aquele anjo que descia ali ano após ano, após ano, após ano. E porque Jesus voltou para lá. O pobre paralítico não sabia, porque aquele que balançava as águas todos aqueles anos estava agora caminhando na carne. Ele era o anjo. Glória a Deus. Eu cheguei até um hotel em uma das maiores cidades aqui e vou ficar sem mencionar detalhes, porque não quero que ninguém saiba onde foi, pois não quero envergonhar a ninguém. Entrei no hotel e um homem que nunca tinha visto em minha vida veio me cumprimentar. Eu tinha acabado de chegar para fazer o check-in. Então, vou te falar aonde foi. Foi na capital. Estávamos ali para encontrar o presidente dos Estados Unidos. Era para encontrá-lo e nós encontramos ele. Umas 2 horas depois, com mais ou menos 4, 5, 6, 7 pregadores. Enquanto eu entrava no hotel para fazer o check-in, esse homem muito bem vestido me viu e correu. Ele não andou, ele esqueceu tudo que é dignidade, deixou para trás e correu. Não sabia quem ele era, nunca tinha visto na minha vida. Ele se abraçou a mim e olha, ele estava chorando. Ele estava chorando e soluçando, dando risada e chorando.
E finalmente, quando ele acabou, ele estava orando em língua esse tempo inteiro. Quando acabou, ele me disse assim: nosso papel tinha tido um papel muito importante no que Jesus fez na vida dele, mas agora isso é insignificante. Um dos homens mais poderosos do mundo era o seu padrinho. Estava com ele quando ele foi batizado acho que foi na igreja episcopal, presbiteriana, não sei. Um dos homens mais poderosos do mundo. Se eu falasse o nome dele, todos aqui, todos escutando, saberiam quem estou falando. O pai dele também era um dos homens mais poderosos do exército nesse país, nos Estados Unidos. Olha, muito, muito conhecido. E ele me falou assim: irmão Swagger, eu não sei, acho que foi 4 anos, 3 anos atrás, 5 anos, não sei. Ele falou que eu era uma pessoa viciada em droga. Me formei em uma das universidades mais prestigiadas da nação. E ele disse: eu fui até esse homem. Bem, acho que posso falar essa parte, não vou falar de nomes. Um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, e disse a ele falou: estou indo ladeira abaixo e eu não sei o que fazer. Estou morrendo. Estou viciado e não consigo parar. Estou com um inferno em meu coração. Estou desamparado. Perdi minha casa, perdi minha família, perdi tudo. E um ex-presidente dos Estados Unidos disse: me desculpa, meu filho, eu não posso te ajudar. Ele tentou ir para várias igrejas, ele falou. Ele disse: irmão Swagger, eu ia até as igrejas e fazia o que me mandavam fazer, mas tentei fazer parte de várias igrejas diferentes, buscando, tentando encontrar o movimento das águas, mas não encontrei nada. Tinha perdido a esperança totalmente, então decidi dirigir até um estado sul. Estava dirigindo em uma cidade e todo o nervo em meu corpo querendo usar drogas. Vi uma igrejinha que não era muita coisa, apenas uma igreja simples, uma pequena capela com uma aparência muito ruim. O estacionamento não era nem asfaltado, um lote cheio de brita. E ele disse: eu vi um homem do lado de fora, cheguei até a igreja, saí do meu carro, fui até ele, me apresentei, e ali eu estava, um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, era o meu padrinho. Meu pai de carne e sangue, era um dos homens mais poderosos desse mundo. E ali estava eu, morrendo, viciado. E ele disse que falou: Senhor, o ministro está aqui? O homem sorriu e disse: sim, eu sou pregador. Ele disse: bem, eu vou te dizer. E ele disse a presidentes, generais, médicos, cientistas, psiquiatras, padres, pregadores. Ele disse: sou um viciado em drogas. Estou morrendo, não tenho muito tempo. E isso aqui, eu acho que é uma igreja, não é? É sim, meu filho. Você pode me ajudar? Ele disse que todos me referiram para a unidade de dependência química. Toda a igreja já tinha feito isso, já tinha mandado ele para um psicólogo ou para uma unidade de dependência química em um hospital qualquer. Mas ele disse: algo aconteceu naquele estacionamento de brita, ao lado do meu carro. O homem sorriu e disse: você está no lugar certo, filho.
Aleluia! 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 Esse é o tipo de Jesus que eu estou falando. Não um Jesus calminho, quietinho, com um cordeirinho nos braços. Ele disse: filho, vem cá. Entrou na igreja, tinham 5 ou 6 mulheres ali orando. Ele falou: nunca escutei ninguém orando daquele jeito na minha vida. De todas as igrejas que eu já tinha estado em toda a minha vida, oravam: querido Pai, estamos diante de Ti, ó Criador. Ele disse: meu Deus, eu nunca tinha escutado aquilo. Ele falou que estavam gritando: aleluia, glória ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus, te amamos, Jesus. E ele falou: quando eu entrei eu não entendi, mas eu falei: filho, você está quase conseguindo sua liberdade. E ele falou: aquele comigo disse aos outros, ele está viciado. E eles também não ficaram com medo. Falaram comigo alguns minutos e eu nem lembro o que falaram, mas eu lembro o que aconteceu depois. E disse: o que estava comigo veio e bateu na minha cabeça. E falou: em nome de Jesus. Glória! Em nome de Jesus. Aleluia! E quando ele falou aquilo, o inferno tremeu, os demônios tremeram e os poderes das trevas foram embora. Você está me ouvindo, igreja? Você está me ouvindo, igreja? O inferno não está nem aí para o seu banco acolchoado. Ah, então você tem um doutorado em filosofia? Porcaria! Mas quando você diz em nome de Jesus, em nome, não estou nem aí se você é católico, não estou nem aí se você é metodista, não estou nem aí se você é nazareno, não estou nem aí se você é pentecostal, não estou nem aí se você é presbiteriano, não estou nem aí se você é pecador, não importa se você é viciado, mas quando você fala em nome de Jesus, ele falou de minha suegra. Eu já apliquei heroína e eu nunca usei nenhum tipo de droga. Eu nunca nem tomei álcool na vida, não sei qual o sabor. Eu nunca usei nenhuma droga para ficar maluco e tal. Nunca. Eu não sei como é o sentimento, mas o homem falou, e eles dizem que heroína te faz ficar empolgado como nenhuma outra coisa. Mas ele falou, quando ele falou aquilo, algo veio sobre mim que fez com que a heroína tivesse o gosto de uma água suja do rio Tietê. Ele falou, eu não conseguia levantar, olha, não consegui levantar sozinho, uns 20 homens oraram para mim e eu caí como se tivesse sido atropelado, com o poder do Todo-Poderoso Deus. Ele tinha encontrado o movimento das águas. E ele falou, eu não sei quanto tempo fiquei deitado ali, mas quando eu levantei salvo pelo sangue de Jesus. Ele falou assim, que esse episcopal aqui estava orando em algum tipo de língua estranha, que eu nunca tinha ouvido antes da minha vida, batizado no Espírito Santo, e bem ali no hotel, aquele grandioso hotel de Washington DC, ele começou a orar em línguas, alto, todo mundo ouvindo. Glória. Ele diz, fui liberto do álcool, fui liberto das drogas, instantaneamente. Ele falou, instantaneamente. E olha, ele não disse que foi assim depois de uns dias, foi instantaneamente.
Aí ele falou que voltou para casa. Um homem transformado, são. Eu olhei para o homem impotente, para aquele homem, e agora o homem são. Ele disse que agora era um homem são. Então naturalmente ele foi até os pais dele, e ele disse que foi para o ex-presidente dos Estados Unidos primeiro. E quando ele começou a falar isso, eu fiquei muito interessado, pois eu queria saber o que ele ia dizer. Perguntei: o que você falou para ele? Ele disse: eu falei o que acabei de falar. Estava viciado em drogas, perdido, sem esperança, indo para o inferno. O médico falou que não tinha esperança nenhuma para mim. Falei para ele como fui até a igreja. Falei para ele como aquele pessoal estava gritando aleluia. Falei para ele que o pregador colocou a mão na minha cabeça, deu um tapa em mim e falou em nome de Jesus. Falei tudo para ele, assim como aconteceu. Falei como eu caí para trás. Falei para ele como levantei dali salvo, cheio do Espírito Santo. Falei para ele de orar em línguas. E ele perguntou: o que é isso? Falei para ele da libertação. E falei, e essa foi a parte que eu fiquei interessado. Eu falei: e o que foi que ele falou para você? Ele era um homem que podia dar uma palavra quando era presidente e o exército mais poderoso do mundo ia começar a marchar. E eu perguntei: o que ele te disse quando você contou para ele? Ele falou: irmão Swagger, os olhos dele encheram de lágrimas. E ele falou: eu sei que algo aconteceu com você. Você pode orar por mim? Glória.